vale a gente lembrar aqui, como o Vilela trouxe, só para eu finalizar, essa questão do documentário, não apenas o documentário da Brasil Paralelo, que foi censurado em 22, sem sequer a justiça ter visto o documentário, e curiosamente a mesma Carmen Lúcia, que lá atrás falou, olha, a censura só dessa vez vale, ela agora disse, olha, tem cara de ilícito eleitoral, mas só dessa vez pode. Então lá atrás, só dessa vez não podia para Brasil Paralelo. No carnaval da Acadêmicos de Lula, Acadêmicos de Niterói, só dessa vez pôde. Então, eu creio que me parece que essa incoerência em relação até à própria justiça eleitoral é o que vem definindo, ou é o que define esse contexto ilícito que envolveu esse desfile. Vamos caminhando para o final. Eu queria saber dos dois agora sobre o resultado, né? O rebaixamento, a reação da avenida, a reação do público, se vocês acham que isso, no final das contas, foi benéfico ou não para o Lula, Janones. E se quiser comentar alguma coisa que o Marcília falou também, pode já aproveitar agora também e já vamos para o encerramento. Eu vou usar para usar aqui a mesma figura de linguagem do Marcília, colocar a bola no chão, só para dizer o seguinte, quando o Marcília fala, dá a sensação, quando ele diz o governo federal, o presidente Lula, irrigou uma escola que realizou a homenagem a ele. Isso pode dar a entender para quem está nos assistindo que foi só essa escola que recebeu o recurso, ou que esse recurso foi só esse auxílio, vamos chamar assim, às escolas, esse incentivo à cultura, foi criado nesse ano por conta da proximidade das... Isso acho que está claro, isso existe há tempos e acontece todo ano, né? Exato. Mas e essa escola não ganhou mais ou menos também, ela ganhou o mesmo valor que todas as outras. O mesmo valor que todas as outras. Então, só para deixar isso de uma maneira mais explícita, mais clara. Sobre a questão jurídica, ele tem razão, realmente, hoje existe uma teoria, né, chamada teoria das palavras mágicas. Até algum tempo atrás você tinha que ter o pedido explícito, então teria que ter algumas palavras lá, vote em mim, apoie o meu candidato e etc. Essa teoria não é mais absoluta, ela ainda tem alguma relevância, mas não é mais absoluta. O que prevalece hoje é a análise do contexto todo. Mas, na minha visão, é justamente isso que beneficia o presidente Lula, no sentido dele não ter nenhuma punição da justiça. Eu até acredito que seria mais complicado se a gente fosse pela questão das palavrinhas mágicas, porque ali você poderia ter alguns elementos, talvez, que poderia confundir. Agora, quando você vai para o contexto como um todo, quando você passa para uma análise menos rígida e analisa o contexto, na minha visão, fica claro que o que houve foi só a manifestação artística. A escola teve a liberdade absoluta para escolher o samba-enredo, escolheu homenagear uma figura que tem a relevância do presidente Lula e não recebeu nenhum benefício adicional para essa homenagem. Então, tá tudo certo em relação à questão jurídica legal. Agora, se for para eu fazer uma análise sobre o benefício ou não, talvez Marcília e eu vamos aqui convergir, porque eu não vejo absolutamente nenhum ganho, muito pelo contrário, vejo como uma péssima ideia da escola. Se o objetivo da escola foi valorizar a figura do presidente Lula, eu acho que eles não obtiveram um resultado. Acho que ajudaram ali a criar ainda mais ruído entre o presidente e uma ala que é um pouco mais resistente a ele. Achei aquela ala, por exemplo, que fez a crítica ali aos conservadores, achei desrespeitoso, achei excessivo, achei que não teria necessidade, e não acho que aquilo soma de maneira alguma para o presidente dentro do que foi apresentado ali na avenida. Achei que não trouxe nada de positivo, e até esse é um argumento que será analisado, né? Muito provavelmente, quando você tem ações relacionadas a alegações de propaganda antecipada, de abuso de poder, que isso pode ter beneficiado algum candidato. Uma das coisas que a justiça sempre analisa é se houve um ganho efetivo e, havendo esse ganho efetivo, se esse ganho efetivo foi o suficiente para mudar um pleito eleitoral. Não vejo nenhuma possibilidade. Na minha visão, foi negativo para o presidente.
Obrigado, Jean Nunes. Agora, para finalizar também, Marcília, tem essa questão do resultado, se foi positivo ou negativo. E mais ainda, também, não sei se o Marcília, eu tô confundindo agora. Marcília e a Fernanda querem acrescentar alguma coisa também para os dois, agora é a hora também. Quer acrescentar alguma coisa? Eu queria saber disso e também quando o Jean Nunes falou que vocês vão concordar nessa resposta de que não foi tão positivo, principalmente porque eu senti também uma união até de uma direita que não tem essa união ultimamente em relação a crítica aos conservadores, às famílias e tal, e nesse ponto realmente a escola eu acho que não previa esse resultado. Marcília, é contigo. Olha, bom, só rapidamente sobre uma questão anterior, aí eu entro nessa parte de ser um tiro pela culatra, já antecipando que concordo, acho que foi um tiro pela culatra, enfim, não tem como, né? Aliás, foi um tiro pela culatra até para o carnaval, porque ninguém lembra quem ganhou o carnaval, todo mundo só lembra quem foi rebaixado. Então, até as manchetes de jornais ocultaram, de alguma maneira, os vencedores do carnaval. Foi ruim até para o carnaval, vamos dizer assim. Mas, de qualquer maneira, rapidamente, essa questão veja, do dinheiro, só para deixar registrado que não é só dinheiro. Dinheiro é uma das questões. Ainda que não houvesse dinheiro, nós estaríamos diante de propaganda antecipada eleitoral. A propaganda não é porque deu ou não dinheiro. O dinheiro seria um dos crimes, o abuso de poder econômico. Mas há o abuso de poder político. Há propaganda eleitoral antecipada, independente de valores pagos, até porque os benefícios que alguém pode receber de alguém que possui a máquina do Estado não passam necessariamente por valores financeiros. E essa questão da igualdade, de pagar a todo mundo, também, na minha leitura, ela não se sustenta como um argumento de defesa, porque é o seguinte, vamos imaginar a seguinte situação. Se o Lula, ele resolver amanhã colocar dinheiro em todas as equipes de futebol do Brasileirão, tá? E aí, em contrapartida, eles colocam o nome do Lula na camisa desses times. Ou então, em contrapartida, um feito do governo, um programa de governo. Obviamente que nós estaremos diante de uma propaganda antecipada, e estaremos diante de alguém que estaria pagando a todos os times. Então, pagar a todos não é um argumento de defesa, porque a questão é o pagamento ser indevido, e sobretudo num timing eleitoral.